Olá, eu sou a Jéssica, do canal Viva com Leveza, e eu vou estar iniciando o primeiro vídeo aqui nosso, na nossa live. Eu vou estar chamando aqui o pastor Glauco, que ele vai estar aqui com a gente compartilhando experiências sobre essa temática, né? A nossa vida depois do autismo. Estou muito feliz de estar começando assim, compartilhar sobre minhas experiências, tá falando de alguma forma, contribuindo com outras famílias, contribuindo com outras pessoas que estão passando por algo parecido, né? Ou que se interessam pelo assunto. Eu queria muito que vocês compartilhassem essa live, compartilhem com amigos, chame pessoas que vocês conhecem, que é interessada com o tema. Acho que agora foi. Foi. Tudo bom, Jéssica? Tudo bom, pastor? Como vai? Quanto tempo? Tudo bem, graças a Deus. A gente está aqui começando, né, esse projeto e Sim, espero no meu coração que alcance muitas pessoas, que faça amém. diferença e que inspire outras pessoas, né? Da mesma forma como a sua vida me inspirou. Gente, primeiramente, vou falar como que a gente se conheceu, né? Eu conheci o pastor Glauco através do livro Autismo na Igreja, que eu participo de um grupo de pais, e lá eles comentaram sobre esse livro, achei muito interessante. Eu nunca tinha imaginado que alguém ia trabalhar esse tema. E quando eu conheci o livro, fiquei encantada. E eu entrei em contato com o pastor Glauco através de um grupo de WhatsApp, que ele sempre faz, e começou a conversar e chamei ele para dar uma palestra na minha igreja. E ele foi com todo carinho, sabe? Levou um mega conteúdo, inspirou todo mundo. Tão inspirados que o Ministério Infantil agora quer trabalhar com inclusão. Todo mundo só fala isso. E a gente pôde realizar o primeiro culto azul na igreja, né? Estamos iniciando aí essa caminhada. E da mesma forma que o pastor Glauco me inspirou, eu espero poder inspirar outras famílias e outras igrejas. Amém. Isso vem acender essa chama, né? Esse olhar de inclusão. Pastor, se apresenta para todo mundo te conhecer. Isso aí, para quem não me conhece, sou o pastor Glauco, casado com a pastora Angélica, pai do Azaf. Essa cheia de informações resume, né, a nossa vida. Verdade. Quando eu falo isso é porque a partir desse casamento e a partir dessa criança nasceu um ministério, né? Nasceu o autismo na igreja, a gente reconheceu um propósito de Deus no autismo, então, sem sombra de dúvidas, a melhor definição que a gente tem para a gente mesmo é que eu sou casado com a Angélica e sou pai do Azaf. Eu acho que não tem coisa melhor para me descrever. Mas eu É, sou pastor da Igreja Metodista aqui no Rio de Janeiro. Atualmente a gente está pastoreando a Igreja Metodista em Guadalupe, que é um bairro da Zona Norte aqui. E eu também exerço uma função na área regional, que a gente chama aqui, né? No estado do Rio de Janeiro. Eu sou o pastor responsável por encorajar as igrejas metodistas a implantar o Ministério de Inclusão. Então, são 278 igrejas que a gente trabalha diretamente com essas igrejas, levando informação, levando conhecimento, levando capacitação, igrejas metodistas, né? E fora as outras igrejas que sempre chamam a gente para estar por perto. Então, uma alegria estar com você, uma alegria ter recebido, né, o vídeo lá da igreja do Parque do Rio Branco, Igreja Batista no Parque do Rio Branco, que com certeza foi assim um marco, né, para a vida da igreja. Eu estive lá no ano passado e a gente vê a igreja se posicionando em relação a isso, dá um sentimento de gratidão assim muito muito profundo. com certeza. A semente que plantou ali está começando a frutificar e eu tenho certeza que vai alcançar muitas famílias, né? Hoje nós já somos, no Culto Azul já foi apresentado 5 famílias, né? Eu achava que era só eu na igreja e olha só. É, é, E vamos estar começando em cima do tema, né, que a gente planejou, nossa vida depois do autismo. E eu isso. fico pensando bastante sobre esse tema, né? Porque quando eu Uhum. penso assim, como é a minha vida, como é a minha vida depois do autismo, eu acho que tudo se transformou. Eu entendia sobre maternidade, eu entendia sobre a criação de filhos, mas
quando as meninas nasceram, eu tinha um entendimento. Depois que eu tive o diagnóstico do autismo, Isso. o amor, a visão de cuidado, a visão de maternidade, de tudo mudou dentro de mim, sabe? Foi uma coisa que eu digo para melhor. Apesar de que aí vamos entrar como é que foi, né, a descoberta do autismo e a sua opinião também, e a gente vai conversando, senão eu vou falando. Como é que foi Isso. para você depois do autismo, sua vida, né? Então, eu só vi que subiu uma pergunta aqui, antes de responder, eu vou só esclarecer isso rapidinho. Alguém perguntou o que é inclusão. Vamos lá. Inclusão é uma proposta de trabalho, se a gente pode dizer assim, para que todas as pessoas consigam usufruir de tudo que acontece num determinado ambiente. Pode ser na escola, pode ser no mercado de trabalho, pode ser em qualquer área. E a igreja, infelizmente, ficou um pouco para trás nisso. Então, hoje a gente levanta uma bandeira de inclusão na igreja, inclusão de pessoas com deficiência, mais especificamente, no meu caso, que falo especificamente sobre o autismo, inclusão de pessoas autistas na igreja, tá? E por que é tão importante a gente falar sobre isso? Porque o autismo ele é um desafio, tá? Você não existe uma receita, um padrão. Por exemplo, um cadeirante entrar na igreja, se tiver uma rampa ele entra, um elevador ele consegue acessar. Se você fala de uma pessoa com deficiência auditiva, se você tiver ali um intérprete de Libras, meio que já resolve, se ele souber se comunicar em Libras, Libras já meio que resolve a pendência dele ali, a demanda dele. Mas o autismo não, o autismo ele é mais desafiador, porque tem diversas áreas que precisam ser vistas e você vai adaptar para um, não necessariamente vai funcionar para o outro. Então, por isso a importância. Mas vamos lá, minha vida depois do autismo. Você tocou num ponto, Jéssica, que é interessante. Você sabia o que era maternidade, mas não imaginava que seria maternidade atípica, né? Até Isso. as meninas nascerem. Para quem está vindo pelo autismo na igreja para cá, e não conhece a Jéssica é mãe de gêmeas e as duas são autistas. As minhas estão o quê? Com 3 anos? 3 anos e 8 meses. Isso. Então ela tem duas filhas gêmeas e são autistas. Isso. Tem uma da live hoje para a gente falar sobre a nossa vida depois do autismo. O que mudou e como que mudou? Qual foi o tipo de mudança, né, que a gente teve? A primeira coisa que eu quero destacar é que ninguém nasce pronto para ter filho. Por mais que seja a ordem natural das coisas, tem muitas mães que quando engravidam procuram logo um cursinho de maternidade, livro de maternidade, para estudar sobre isso, como que eu vou cuidar desse filho, como que eu vou cuidar dessa criança. Mas a realidade, a verdade, é que por mais que se estude, por mais que pesquise, você só vai aprender quando a criança está no seu colo. Verdade. Então, assim, tudo isso é importante para te dar um norte. Mas a gente aprende a ser pai e mãe quando a criança está no colo da gente. Isso aí não tem o que discutir, tá? E o que acontece quando a gente tem um filho autista, né? O meu filho foi diagnosticado na época, com 2 anos e 8 meses, a gente já tinha um diagnóstico dele fechado. E ele, para a época, foi um diagnóstico bem precoce, porque não se fechava o diagnóstico antes dos 5. Em 2012 ainda era o DSM-4, a orientação era que não se fechasse. Então, quando a gente olha para o contexto da época, foi até cedo, porque quase não se tinham profissionais, não se tinha muito acesso ao conhecimento. Era muito difícil a gente conseguir acesso a muitas coisas. E, de fato, quando a gente recebe a notícia do diagnóstico de autismo, ele é desafiador por quê? Porque você não tem nenhuma antecipação sobre o que está acontecendo. A mulher, no caso, engravida e você não consegue constatar nada durante a gestação, a criança nasce e está tudo bem, e depois de um tempo é que você começa a perceber os sinais. Então, hoje em dia até já tem mais orientação para se perceber ainda mais cedo, né? Mas antigamente a gente não tinha, de fato, informação. Então, o que acontece? Quando chega a notícia, de fato, aquilo é um choque para você. É um choque, primeiro, que você não esperava, e segundo, que você idealizou um monte de coisa. E eu tenho falado muito, Jéssica, o seguinte. Esther, boa noite, Esther. Esther é de Campos, ela. Isso, amiga minha. Então, o que acontece? Eu tenho falado muito o seguinte, nós, pais e mães, nós somos muito egoístas, tá?
um pai ou uma mãe é capaz de tirar a roupa do corpo para dar para o filho. É capaz de ficar sem comer para alimentar um filho. Só que pai e mãe têm uma mania péssima. E que mania é essa? A gente tem mania de depositar nos nossos filhos os sonhos que se frustraram na gente. Então eu sonhei com uma coisa, eu não vivi. Eu sonhei em ser engenheiro, eu sonhei em ser médico, não consegui. Então o meu filho vai ter que ser engenheiro ou o meu filho vai ter que ser médico porque ele precisa cumprir aquilo que se frustrou em mim. Né? E esse é o pior de todos os tipos de egoísmo. Porque uma coisa é você ser egoísta com aquilo que é seu. Eu tenho uma caneca, essa caneca é minha, ninguém vai colocar a mão. Né? Agora, outra coisa é você ser egoísta a ponto de querer se apropriar da vida de uma terceira pessoa para que você viva nessa pessoa aquilo que você não viveu em você. Né? Então, isso, quando a gente recebe o diagnóstico de autismo, essa é a primeira ruptura que mexe muito com a gente. Porque a gente idealizou muita coisa. A gente imaginou muita coisa, a gente planejou muita coisa e a gente nunca tem um plano B para pensar que aquilo pode ser diferente. A gente nunca imagina que pode ser diferente com a gente. A gente até tem um certo equilíbrio quando o diferente é na casa do vizinho, é na casa de outro. Agora, com a gente não espera. Mas tem um lado positivo nisso aí. Por quê? Se eu for falar da minha vida depois do diagnóstico do meu filho, vamos ser sinceros que eu acho que a principal coisa que a gente aprende é valorizar as pequenas coisas. Isso Né? daí é a pura verdade. Você valorizar porque hoje seu filho comeu uma coisa diferente, no caso do meu, que é seletivo. Ou porque o médico deu alta de uma medicação, não está precisando mais daquela medicação. Ou porque hoje você fez um caminho diferente e para ele foi tranquilo. Ou porque hoje, igual aconteceu comigo há pouco tempo, há uns 3 meses atrás, e essa semana de novo, de levar a criança para cortar o cabelo, há 3 meses mais ou menos, 2 meses e meio eu levei, só tem um lugar que o Azaf fica bem, e não é aqui no Rio, é lá em Talcara. Então, quando eu estou em Talcara, eu levo ele num barbeiro que é meu amigo para cortar o cabelo dele, e ele sempre tentou cortar com muita paciência, desde quando ele era pequeno. Esse ano, pela primeira vez, eu até postei aqui no Autismo na Igreja, pela primeira vez, o Azaf sentou na cadeira do barbeiro e cortou o cabelo, deixou fazer o pé do cabelo sem reclamar. Sim. Depois de 12 anos, entende? Essa semana, a Angélica foi para lá, mas ele foi para lá com ele, tá passando uma semana lá, uma semana não, alguns dias, vou viajar na quarta-feira com ele e volta amanhã. Vou passar esse final de semana assim lá. E conseguiu levar ele para cortar o cabelo ontem. E ele de novo conseguiu ficar quieto. Então são pequenas coisas que a maioria das pessoas não sabe valorizar. Eu acho que a gente aprende a valorizar isso, né, Jéssica? Quando Verdade. a criança senta meia hora e presta atenção em alguma coisa, quando ela interage com você de alguma forma, quando você consegue perceber que faz com que ela preste atenção em você, tem alguma troca com você, a gente valoriza isso. A primeira vez que as meninas falaram mãe, eu acho que eu não sabia se eu chorava, se eu ficava feliz. Qual foi? Nem sei explicar exatamente, porque eu sempre fui muito faladeira, né? E essa questão da expectativa é verdade, né? O Ramon até falava assim, amor, você sonha demais com as meninas, você tem que deixar que a vida, né? E eu sonhava. E quando veio o autismo, a primeira coisa que derrubou o meu chão foi literalmente eu pensar assim, não, elas não vão fazer o que eu imaginava que elas iriam fazer. E, além disso, elas ainda vão precisar de ajuda minha. E se eu não estiver aqui, e quando eu morrer, como é que vai ser? Sabe? Eu nunca pensei em experimentar essas perguntas ainda com as meninas tão pequenas. Né? Eu nunca imaginei que seria assim, de uma forma tão... A gente vai realmente de cabeça para baixo, né? A gente repensa sobre a vida, a gente repensa até mesmo no futuro, a gente repensa o que é o futuro, o que é o presente, o que são essas conquistas, não tem explicação. Né? Elas demoraram um tempinho para aprender a contar. E aí, há pouco tempo, eu lá fez um gesto dizendo que estava com fome, né? Passou a mãozinha assim na barriguinha e levou a Ramon até a geladeira. E falou ovo, porque ela sabia que ali tinha ovo, que ela queria fazer, que ela queria comer ovo. Aham. Ramon ficou tão feliz, mas tão feliz.
para qualquer pessoa, né? Ela só quer o ovo, mas pra gente isso tem um valor, saber que ao menos ela sabe demonstrar como tá com fome. Eu falei, olha, de fome eu já sei que elas não vão morrer, porque elas já sabem apontar e dizer ovo, E, fome. aham. E até, assim, um certo avanço, né? Se você perceber a criança autista fazer essa relação, não digo nem de saber que o ovo está dentro da geladeira, porque o ovo é concreto, ela já viu lá. Mas saber sinalizar a fome, apontar para a barriga que está com fome, isso é uma coisa que é muito abstrata. Então, sem sombra de dúvidas, é um avanço que precisa ser comemorado. Muita gente não dá valor a isso. Eu acho que quando a gente tem um filho com autismo, a gente aprende a valorizar isso. E é bem verdade, ô Jéssica, quando a gente olha para a nossa vida e para a nossa existência, a gente corre tanto para tentar conquistar tantas coisas. E se você parar para perceber, as muitas coisas que a gente conquista, elas não nos garantem felicidade, né? Às vezes a gente costuma ser mais feliz no simples, naquilo que é corriqueiro, naquilo que sempre acontece. Imagina, por exemplo, você batalha, 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 batalha e compra o carro dos seus sonhos. Você vai ficar feliz. E depois aquilo já vira uma coisa comum e depois, no primeiro problema, você já quer se livrar dele. Então isso é uma questão que a gente precisa ter em mente, né? O fato de ter um filho com autismo não é uma sentença de que você vai viver uma vida infeliz, né? Assim como você ter um filho que não tem nenhuma deficiência, que não tem autismo, não é garantia de felicidade. Isso é uma pergunta que a gente precisa fazer e pensar e repensar sobre ela todos os dias. A gente Isso muita, daí que o senhor falou é pura verdade. Pura verdade. é, a gente tem muita medida para apontar aquilo que a gente considera que não é normal, né? Então, assim, tudo que foge um pouquinho daquilo que a gente esperava que acontecesse, a gente considera que não é normal. Mas ninguém consegue definir o padrão de normal, né? Então, assim, por exemplo, meu filho não me faz um homem infeliz, não me faz me sentir menos pai do que outros homens, e de igual modo, um filho sem deficiência, ele não é garantia de que você é uma pessoa feliz. A gente não tem nenhuma deficiência, mas se envolve com crime, por exemplo. E qual a garantia que você tem? Ela é um dito normal, mas e aí? Ou então vive uma vida que não é aquela que está baseada nos princípios que você deu, na educação que você deu. Então são questões que a gente precisa pensar. Ter um filho com autista não é garantia de viver uma vida infeliz, assim como ter um filho que não tem nenhum laudo, nenhum diagnóstico, não é garantia que você vai ser feliz para sempre com esse filho. Eu acho que o autismo, mais do que nunca, revela essa verdade pra gente, né? Porque isso é óbvio, o futuro, na verdade, o futuro a Deus pertence, realmente, né? O futuro dos nossos filhos, a gente não pode escrever e dizer que vai ser garantido felicidades, conquistas e realizações. Mas quando a gente tem o autismo, isso vem de uma forma bem mais, assim, real. Vem de uma forma talvez até mais precoce, no sentido de que às vezes a gente só vai pensar nisso lá na frente, né? Ou vai cobrar muito dos filhos aquilo, né? E agora, no início, quando eu descobri o autismo das meninas, eu achava que elas não iam fazer isso, aquilo, nanana. E eu paro e penso, gente, e se eu tivesse um filho? Talvez ele não ia fazer nada daquilo. Talvez ele iria fazer algo inesperado. E como o senhor falou mesmo, expectativas, a gente, quando coloca muito assim num filho, é frustrante, porque o indivíduo é diferente, né? É muito Sim. diferente. É. Tem uma questão que é importante também, hoje, Jéssica, que a gente precisa pensar. Eu acho que o nosso papel, principalmente como pai e mãe, né, de crianças com autismo, é que a gente precisa desmistificar algumas coisas também. Porque o que acontece? A gente muitas vezes replica, eu digo assim, a gente no senso comum, né? Uhum. A gente replica como que eu posso dizer? A gente replica
aquilo que as pessoas dizem, né? Aquilo que a gente ouve em muitos momentos. E em replicar isso, às vezes a gente alimenta até desinformação. Então, por exemplo, existem muitas pessoas que quando você fala que seu filho tem autismo, o que elas vão dizer para nós? Ah, mas ele não tem cara de autista, Sempre, sempre. né? E a gente precisa entender o seguinte, sabe? Como seria essa tal cara de autista, né? Porque eu desconheço como seria. Então, as pessoas alimentaram por muito tempo uma ideia de que existe um padrão, um formato, e nós temos pessoas autistas adultas que trabalham, que são casadas, que têm filhos, que exercem suas profissões, e ainda assim são autistas. Então, isso é uma realidade que a gente precisa ter em mente, que a gente precisa pensar em todo o tempo. A gente precisa desconstruir alguns estereótipos também. E isso assusta, porque o que acontece? Quando, graças a Deus, a rede social ela tem contribuído bastante para que esse tipo de coisa, não vou dizer que deixe de existir, mas que a gente consiga combater um pouco a desinformação, né? A rede social tem contribuído muito para isso. A gente vê muitos autistas aí que, de fato, alcançando uma certa influência, conseguem educar bastante as pessoas. Mas quando a gente recebe o diagnóstico e a gente vai pesquisar, a primeira coisa, o primeiro tipo de informação que a gente tem é a informação daquilo que o senso comum repete todo dia. Então, eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico, tudo que tinha lá no Google era o seguinte, olha só, não tem uma causa específica e não tem uma cura. Tá? E fui procurar médico aqui no Rio de Janeiro na época, a gente só tinha, não vou dizer nem dois especialistas, a gente tinha uma especialista e um curioso. Que até atendia crianças com autismo, mas nunca foi a especialidade dele. Até que hoje ele está até bem apagadinho nesse sentido. Mas era o que tinha, e fila era 14 meses de fila para consulta. Entende? Então, assim, hoje, graças a Deus, você recebe o diagnóstico, e aí, não vou dizer que é mais fácil você receber o diagnóstico, mas pelo menos você consegue alcançar materiais, consegue ir para o YouTube, tem muita gente contando muita coisa lá. Vem para o Instagram, você encontra muita informação aqui. Você consegue encontrar livros, você consegue encontrar entrevistas, documentários, tem acesso à pesquisa, muitas vezes, dependendo do tipo de informação que você está buscando. Então são questões que eu diria que foram avanços importantes para a gente desmistificar isso também. Não tem que ter cara de autista. Mas acho que é porque durante muito tempo a sociedade caracterizava o autista apenas os autistas de grau 3, que tinham, às vezes, assim, muita dificuldade. Até, assim, a Zaf tem 8 anos, né, pastor? 12. 12 anos, olha só. 12 anos, olha a dificuldade de um diagnóstico precoce, de médicos especializados. As minhas filhas têm 3 anos e 8 meses, mas eu precisei passar por 3 médicos para conseguir o laudo delas, porque eles falavam que não, vamos deixar crescer. Depois dos 4 anos, elas vão se desenvolver. Depois dos 4 anos, a gente vê isso daí e reflete. Tipo assim, gente, mas eu olhava para as meninas e viam elas totalmente perdidas, cheias de estereotipias. E eu comecei a pesquisar na internet. E como o senhor falou, né, a diferença, né, de hoje para 12 anos atrás é que hoje você entra na internet, tem profissionais de várias linhas de tratamento que estão ali fazendo cursos até grátis, pelo menos explicando, né, como ajudar, como fazer. Pelo menos hoje tem recurso na internet. E aí eu olhava aquilo e falava, gente, tá faltando uma coisa, não é possível. As meninas têm autismo. Não falavam nada, não olhavam nos olhos, aqueles clássicos do autismo. E os médicos falavam para mim que não, que elas estão elas se enquadravam no autismo naquele momento, mas que não iriam dar um laudo. E eu ficava assim, mas como? Né? Sem terapia, como que ela, até 4 anos de idade, as meninas sem terapia? E isso é uma. Eu não vou dizer uma falta de responsabilidade, porque às vezes o médico também está desatualizado, de repente. A gente vem de uma cultura, Jéssica, que vamos ser sinceros, para minha mãe, o melhor médico do mundo, o melhor pediatra do mundo é o cara que me atendeu quando eu era criança. Tanto é que, em alguns momentos, algumas alergias, algumas coisas que a Zaf teve,
ela fez questão de marcar consulta, porque tem que levar lá para o doutor fulano ver. Entende? Só que o doutor fulano era um excelente médico na época dele. O doutor fulano tem 80 anos. Entende? Com certeza parou de se atualizar. É normal, é natural isso. Não pendurou a chuteira porque gosta do consultório. A realidade é essa. Mas aí o que, que acontece? Às vezes a gente se apega, e pra gente que tem um filho com essa condição, é confortável você ouvir o médico dizer que está tudo bem. Só que a gente perde um tempo muito precioso quando a gente acredita nisso. Tá? E é um tempo que é irreversível. Quando a gente, quando a gente fala de autismo e quando a gente fala de inclusão de pessoas, de criação de filhos autistas e de desenvolvimento infantil em crianças com autismo, existe uma fase que ela é crucial e o tempo é muito precioso. Você não consegue recuperar esse tempo. Na verdade, em nada que a gente perde o nosso tempo, a gente consegue recuperar. Só que nesse caso o prejuízo é pior. Por quê? Quando a gente está na faixa entre 2 e 4 anos, existe uma coisa chamada poda neuronal. Todo mundo passa por isso. É um processo natural que todos nós passamos. Acontece que a gente nasce com muitos neurônios em excesso. E se a gente vivesse a vida inteira com esses neurônios, a gente não conseguiria viver. Porque o nosso cérebro seria hiperexcitado o tempo todo. Então você não ia conseguir parar para comer, parar para fazer uma atividade, parar para dormir, para nada. Então, nesse processo natural, o que, que acontece? O nosso organismo, que é a máquina mais perfeita que existe, ele pega os neurônios que não estão sendo utilizados, mata e joga fora. Isso acontece em dois momentos, de forma mais intensa, mas acontece ao longo de toda a vida também. Mas de forma mais intensa, entre os 2 anos e meio e os 4 anos, mais ou menos, e entre ali na faixa dos 12 anos. Tá? O que, que acontece? Qual é a vantagem de você ter um diagnóstico cedo, um diagnóstico precoce? O fato de receber um diagnóstico precoce favorece, não digo nem um diagnóstico fechado, mas, na verdade, o fato de você estimular essa criança a, a desenvolver aquelas áreas que ela tem algum prejuízo, sendo autista ou não, cedo, quanto antes, melhor. Por quê? Porque essa estimulação vai dar função para esses neurônios. Então, neurônios que são importantes para ela não serão descartados na poda neuronal. Algumas pessoas usam o termo autismo regressivo. Crianças que começaram a falar e de repente perderam a fala. Ou que já faziam alguma coisa e perderam algumas habilidades. Isso acontece por causa da poda neuronal, porque aquela categoria, aquela classe de neurônios ali não estava sendo bem estimulada. O cérebro entendeu que ela não era útil, pegou e jogou fora. Entende? Então, isso é uma questão que a gente precisa ficar atento. Quando o médico fala espera, ele não tem noção, por não conhecer o autismo, ele não tem noção do dano que ele está causando com isso. Porque a maioria dos pais acreditam e esperam, infelizmente. Se você se encontra com pessoas que não são muito esclarecidas, a chance dessas pessoas colocarem Deus no céu e esse médico na terra são elevadíssimas. E esse é um comportamento natural, porque o cara estudou quantos anos para ser médico? A gente acredita, a gente confia por conta disso, né? Mas são questões que são muito, muito, muito relevantes, assim. Descobrir cedo. As suas filhas foram diagnosticadas cedo, mas porque você tomou a decisão de ir atrás. Porque se dependesse dos médicos, não, espera mais um pouco. E é muito cômodo a gente esperar um pouco. É muito cômodo a gente achar que está tudo bem. Entende? E isso eu falo na nossa experiência aqui com a Azaf. Se o Azaf saiu de um diagnóstico de nível 3 e tem um que é basicamente nível 1 de suporte, só não desenvolveu a fala, mas o restante tem autonomia em tudo, isso foi graças a uma estimulação muito precoce, desde muito cedo. Porque a gente dizia, cada criança tem seu tempo, mas a gente começou a correr por fora, porque a gente sabia que alguma coisa estava errada. Eu acho que no fundo, os pais sabem quando tá alguma coisa tá errada, assim, tá diferente com os filhos. Sim. Mas o que eu percebo, né, não sei a sua experiência em relação assim, a terapias e clínicas, né, os pais e mães de clínica, que muitos preferem
fugir, né? É um pouco de fuga daquela realidade. A gente não pode julgar, porque a gente, só quem sente a dor, que realmente sabe como ela dói, e só quem vive essa realidade familiar que sabe. E conversando com muitas mães, eu até me sinto assim, nem sei se é privilegiada, porque eu tenho o meu esposo que me dá o suporte, né? Eu tenho os meus pais que me dão o suporte, eu tenho minha família que me dá o suporte, eu tenho minha igreja que me acolheu e me dá o suporte. Mas eu converso com muitas mães em que elas me relatam histórias que eu falo, meu Deus, será que eu teria forças para fazer como ela faz? Muitas mães levam os filhos sozinhas para terapia porque o marido não acredita que o menino tem autismo. E isso não foi uma mãe. Uma mãe de São Francisco conversou comigo, duas mães aqui de Campos, de grupos diferentes. E muitas delas se abriram e falavam assim, Jéssica, você não sabe quanto que eu sofro, porque eu tenho que fazer tudo sozinha, porque o meu marido não acredita que o meu filho tem autismo. E eu fico assim, imaginando quanto que foi destruída assim no sentido emocional dela, que ela teve que pegar os cacos dela, né, sozinha, porque o marido não dá apoio, e se reerguer por amor ao filho e a luta. E ela pega ônibus, né, com toda dificuldade. Então, assim, é, é tão difícil quando a gente fala assim, recebi o autismo na família, porque muitas das vezes, né, a mãe fica sozinha, segurando tudo, né? A E maioria. a maioria. E A os pais maioria. têm essa dificuldade, têm mais tempo da negação, da não aceitação. Vários pais de terapia falam, ah, você tá levando o menino para terapia porque você quer, porque eu não vejo. Para mim já tá bom há muito tempo. Nem sei por que você tá. Mães relatam isso para mim direto, assim. E eu fico, gente, mas eu não sei se é a questão do homem, assim, de fugir, ou da mulher que é muito mais insistente, não sei, assim. Eu não sei exatamente, mas com certeza o instinto materno ele fala muito alto nessas horas. Ô, Jéssica. Eu ontem fiz uma live com a médica aqui e a gente estava até falando sobre isso. Assim, o que mais causa problema entre os casais, quando eles têm filhos autistas, é porque eles insistem em procurar um culpado. E, primeiro, não adianta procurar culpado porque você não vai achar. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo, pare o quanto antes de procurar, porque você pode encontrar sim, o culpado. E, de repente, o culpado é você mesmo. Não no sentido de você ter culpa. Mas por que eu estou falando isso? Porque o autismo, de 97 a 99% dos casos de autismo, eles têm causa genética, tá? E, se eu não me engano, é 81% de herdabilidade, ou seja, passa sim de pai e mãe para filho, tá? Tanto é que existe uma coisa chamada fenótipo ampliado do autismo. Quando você tem um diagnóstico de uma criança de autismo, você começa a olhar em volta, você começa a ver traços de autismo em um monte de gente da sua família, Sim. entende? Na minha família temos muitos traços de autismo. Eu tenho vários traços. O meu irmão tem mais do que eu ainda. Os meus tios, pessoas extremamente fechadas, extremamente caladas, pessoas que não olham nos olhos e muito provavelmente pessoas que viveram a vida inteira sem ter um diagnóstico de autismo, né? Então, assim, o meu pai era muito também. Meu pai era um cara muito inflexível, muito apegado à rotina dele. Tanto é que, assim, ele aposentou e ele nunca conseguiu largar a rotina dele, de acordar no mesmo horário, de tomar banho no mesmo horário, de comer no mesmo horário, de comer sempre as mesmas coisas, de arrumar o prato sempre da mesma maneira. Entende? Então, quando a gente olha em volta, a gente percebe, cara, quantos traços de autismo a gente tem na família. Só não tem um diagnóstico. Entende? Então, e a gente perde muito tempo. O tempo que a gente perde procurando esse culpado, muitas vezes, é um tempo que seria precioso para a criança se a gente estivesse estimulando ela de alguma outra forma, né? Então, isso é o que mais causa problema. E, sem sombra de dúvidas, é o principal pivô de separação entre casais com filhos autistas. Porque alguém não quer assumir a culpa e prefere sair da relação. Sim, verdade. E um outro ponto que eu percebo, isso também eu estou sentindo, com a entrada com o autismo, né?
meninas têm que fazer terapia, né? E elas fazem 20 horas semanais. Né? Então, são terapias de fono, físio, TO, psicólogo, educação. E a gente precisa levar, né? A gente tem que estar lá. Só que, né, meu esposo trabalha, a minha mãe tem suas dificuldades, eu acabo tendo que ir quase todos os dias, né? E eu tô terminando meu trabalho de pesquisa, e eu já tô assim, gente, eu não sei se eu consigo mais continuar o trabalho que eu tô fazendo, porque eu preciso, a minha rotina toda fica em prol das meninas. Eu não sei Isso. se como que é a rotina sua, da sua esposa, se um de vocês teve que abrir mão talvez de trabalhos, abrir mão, carga horária diminuída. Eu, praticamente assim, o meu trabalho tem que ser flexível. Eu fico assim, Deus, quando acabar esse trabalho, você tem que me ajudar a enviar um outro que eu consiga associar com levar as meninas para terapia. E não é só levar para terapia, né? A gente que é pai e mãe de autista sabe que a terapia continua em casa, né? Porque Sim. leva na terapia, mas a gente tem que ir em casa, ajudar, fazer o exercício de casa, ajudar a ensinar, né, a tomar os cuidados, que a gente tem que ensinar os cuidados. Rotina, atividade de vida diária, autocuidado, tudo isso toma tempo. E como que a gente coloca uma outra pessoa para fazer isso? Eu tô passando por isso, entendeu? É. Essa dificuldade é como, né? Então, eu não sei como que foi vocês lidarem com isso, né? Essa questão de trabalhar e ter filho autista. A gente começou de cara, abandonando alguns projetos, de imediato, assim. A Angélica estava faltando, acho que um ano e meio para terminar uma segunda graduação, abandonou o curso, nunca mais conseguiu voltar. A gente tinha alguns projetos pessoais, abri mão de boas oportunidades que tive no trabalho para sair do Rio de Janeiro, para ser transferido para outros lugares, mas por uma segurança, pelo tratamento principalmente, porque assim, você sair hoje, esse é o meu ponto de vista, eu teria uma assistência razoável aqui no Rio de Janeiro, assistência boa no Rio de Janeiro e em São Paulo também teria para o tratamento dele. Fora desses lugares, a gente não tem tanta referência, entende? E por não ter tanta referência, na época eu optei por não topar, né? Por não topar o desafio de sair do Rio de Janeiro, de ir viver a vida em outro lugar, o que seria uma boa oportunidade se não fosse o autismo, porque tive receio da situação, medo de como poderia ser, entende? Então acho que isso, sem sombra de dúvidas, foi uma coisa que pesou muito no início, mas em contrapartida a gente conseguiu se encontrar depois disso, né? Eu acho muito interessante, o dia que você comentou comigo que estava criando o perfil, né, para encorajar outras pessoas, que de fato é possível, por mais que seja difícil, você está fazendo doutorado, né? Você comentou comigo aí em Campos, você Uhum. está concluindo o doutorado, né? Então, assim, gente, por mais que seja desafiador, não é impossível. E aqui eu quero dar uma dica, cara, para quem, até para você que está com diagnóstico há pouco tempo, relativamente pouco tempo, para quem estiver assistindo com a gente, passar por aqui depois, não perca o seu tempo. Otimize o seu tempo. Por quê? Porque às vezes são pequenas coisas que conseguem nos impulsionar e nos ajudar a dar um gás no nosso casamento, por exemplo, a melhorar um pouco a nossa vida. Então, assim, as crianças estão na clínica. Se eu estou de folga, a Angélica não gosta de ficar em casa. Ela geralmente vai também. Mas se eu estiver em casa, eu sempre vou com ela. Porque enquanto ele está ali, é um dia que a gente senta para almoçar junto, que eu almoço fora todos os dias. Eu não venho para casa almoçar, não tem condição. É distante, não dá para almoçar em casa. Ou então vai tomar um café, ou vai ver alguma coisa que queria ver junto, entende? Então, assim, não dá para perder pequenas oportunidades. Eu sempre digo isso. O tempo, quando a gente tem o autismo, o tempo a gente precisa literalmente fazer ele. É difícil fazer tempo, mas é só a gente procurar onde a gente está desperdiçando ele, entende? Então, esse é o primeiro ponto. Então, por exemplo, você que conseguiu avançar aí no seu projeto de pesquisa, no seu doutorado, com certeza tem alguma coisa que você precisa abrir mão para isso, né? E hoje a gente tem muitas fontes de distração, Jéssica, eu falo isso.
Eu alcanço bastante pessoas hoje por causa das redes sociais. Eu acabo produzindo bastante conteúdo para ajudar as pessoas. Eu acabo passando algumas horas do meu dia na tela do Instagram, né? Só que se você parar para perceber, dificilmente, é até um erro meu se fosse falar assim, pô, mas, cara, ele está produzindo conteúdo, a gente manda um recado aqui, um comentário, e ele não responde. Dificilmente eu respondo o comentário. Por quê? Porque eu posto e deixo lá. A não ser se sobrou um tempo mesmo, eu vou lá. Eu não fico assim, eu faço o post, eu coloco lá e saio, vou ver outra coisa. Entende? Celular é isso. Você tem pessoas hoje que usam o Instagram 4 horas, 5 horas por dia. E só uma coisa justifica você usar 4, 5 horas por dia uma rede social hoje. Só se você faz dinheiro com ela. Sim. Tá? Então, assim, e a gente tem, né? O meu YouTube é monetizado, a gente vende algumas coisas aqui pelo Instagram, mas ainda assim, a minha carga horária de Instagram por dia ela não é tão alta, mas ainda assim a gente consegue fazer renda com isso também. Então, assim, quando a gente tem um filho com autismo, isso é um princípio que faz muito sentido. O que você vai gastar o seu tempo, cara? Entende? Se você pode gastar o seu tempo, investir o seu, nem gastar, investir o seu tempo para melhorar o seu casamento, você vai trocar isso por uma hora de rede social? Ou você vai trocar isso por um futebol 2 vezes na semana? Cada um tem suas prioridades, né? Eu penso que é assim, em primeiro lugar vem minha família e o nosso filho ele está no centro dela. Então tudo que a gente faz é pensando nele, tudo aqui em casa vira terapia, tudo que a gente faz hoje é pensando como que o Adaf pode participar disso, né? Então a gente ganha muito tempo quando a gente faz isso. Quando a gente olha, de novo, vou voltar lá atrás quando eu falei de valorizar as pequenas coisas. Quando a gente olha os pequenos avanços que o Asaf tem desde 2012, a gente consegue falar, uau, isso aqui era impossível. Eu lembro que a terapeuta ocupacional falou que, ela até que me alertou na época, ela falou, Glau, ele tem muitos comprometimentos. A questão sensorial dele é muito difícil, é muito comprometido. Você tem duas alternativas. Ou você estimula o tempo todo, ou quando ele tiver com 8, 9 anos de idade, você não vai conseguir sair de dentro de casa com ele. E hoje a Zaf vai para qualquer lugar. A Zaf vai para a igreja, que é um lugar desafiador. A Zaf vai para a praia, a Zaf vai para o parque, vai para o Maracanã. Vira e mexe, leva para o Maracanã. Entende? Mas por quê? Porque desde sempre foi estimulado a viver dessa forma. Né? Então a gente nunca perdeu tempo. Tudo sempre virou abordagem terapêutica aqui. Tudo, sem exceção. Eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente pensa, né, que na verdade a gente está cuidando, a gente está educando, né? A gente está ensinando, né? E a maternidade é ensinar, mas o autismo a gente ensina a viver, a gente ensina assim o dia a dia, né? Tudo realmente pode ser voltado para o estímulo. Né? As meninas aqui, eu ensaio teclado, né? E elas, no começo, elas tinham muita aversão a som alto, né? Tomar um susto. E aí eu mesmo fui pegando o teclado, fui botando primeiro sem som para elas mexerem, depois eu fui aumentando um pouquinho o som. E aí hoje elas mesmo ligam o teclado e já começam a brincar com as notas, a cantar os louvores que elas foram na igreja. E é muito interessante isso, né? É um mundo bem diferente. E quando você falou dos traços autistas na família, é pura verdade, né? Quando a gente olha assim para a família, a gente fala, acho que eu sou autista, não, acho que eu também sou autista, porque a gente tem todos os traços, né? E a gente vê que os autistas são pessoas tão puras, tão amáveis, são simples, na verdade. Eu acho que é a gente que é complicado. Às vezes eu tenho a sensação que é o contrário. A gente que complica e eles que são simples demais, né? Sim. E agora a questão que eu queria abordar também é em relação à igreja, né? Porque a gente está aqui com o autismo na igreja. E como que foi falar pela primeira vez sobre o autismo na igreja, né? Como que você pensou, assim, quando você recebeu o diagnóstico, você esperou um tempo, você pensou em algum momento em não falar? Porque assim, eu conheço mães da terapia que não falam que o filho é autista para a escola, por exemplo, ou vai no lugar Isso. que não falam. O que acontece?
ô Jéssica, quando a gente recebeu o diagnóstico, ele veio como um choque, né? Na verdade é essa. A Angélica, ela ficou muito mal, assim, na época, né? Minha esposa, o baque para ela foi muito difícil. Tanto é que, acho que mais ou menos 3 semanas depois, ela foi diagnosticada com depressão, né? Começou a fazer um acompanhamento e entrou em depressão. E ela não queria falar. Então, assim, com a igreja, no primeiro momento, a gente não falou, e não foi nem por mim teria falado, mas em respeito, eu acho que isso é importante, né? A gente que é casado, a gente precisa ter essa aliança, essa parceria um com o outro. Então, em respeito à vontade dela, naquele primeiro momento, a gente não falou com a igreja. Eu esperei ela digerir a informação, né, amadurecer a situação, mas no meu trabalho, no quartel, eu percebi que estava ficando pesado demais. Eu chamei 2 amigos que trabalhavam diretamente comigo, tinham nenhuma outra relação comigo que não fosse no trabalho. E são pessoas que são meus amigos até hoje, e com eles dois eu expus isso. Expus porque eu queria guardar aquilo só para mim. A família não estava sabendo, ninguém estava sabendo ainda, entende? Então, foi uma situação bem pesada. Mas passou alguns meses e a Angélica tomou coragem, num dia pregando, ela nem me falou nada, no meio da pregação ela parou e abriu uma igreja. E foi uma comoção, a igreja toda acolheu a gente naquele momento, abraçou ela. Talvez ela teria sido até mais tranquilo ter falado antes. E a gente não começou a falar diretamente de autismo naquela época. Por quê? Porque a gente não sabia nada. Então tudo que eu pesquisava e aprendia, eu ensinava para a igreja. Tudo que a gente ia aprendendo, eu mostrava para o pessoal. E isso foi muito legal, porque a igreja aprendeu junto com a gente. Quando foi, mais ou menos em 2015, alguns pastores começaram a procurar a gente, porque estavam recebendo crianças com autismo nas suas igrejas. A Zaf estava ali com 5 anos e não estavam sabendo o que fazer. Então comecei a caminhar com alguns pastores, mas eu nunca imaginei, nunca tinha parado para pensar a proporção que era. Eu nunca fui um cara muito apegado com rede social, com essas coisas. Instagram, mesmo, antes de ter um Instagram pessoal, eu tinha um Instagram pessoal que eu não usava e comecei a usar o título na igreja. Depois que eu comecei a usar o meu pessoal. Quando foi em 2019, nós fomos transferidos de 2019 para 2020. A gente foi transferido de igreja. E ali a ficha caiu. Por quê? Porque éramos 2 pastores dentro de casa e não tinha uma igreja para o nosso filho. Entende? Cara, a gente está indo para um lugar que é completamente novo. Aqui todo mundo sabe lidar com ele, aqui todo mundo sabe adaptar as coisas para ele, aqui ele participa de tudo. Como que vai ser na nova igreja? Como que as pessoas vão olhar para ele se ele tiver uma crise na igreja, por exemplo? Aí ali foi um estalo, falei, cara, impossível que só eu esteja passando por essa dificuldade. E aí foi quando, dia 22 de julho, na verdade em março de 2020, eu comecei uma página no Instagram, não deu muito, no Facebook, não deu muito certo. No dia 22 de julho de 2020, eu fiz a primeira postagem aqui no Instagram. E na primeira postagem eu tive consciência do que estava diante dos nossos olhos, a gente não tinha percebido ainda. Entende? Tanto é que eu fui o primeiro pastor a falar de autismo, de inclusão de autistas na igreja. Tá? E não é no Brasil isso. Não tem outro perfil. Os que tem surgiram depois. Tá? As pessoas que hoje falam de inclusão de autismo na igreja, muitas delas aprendem aqui com a gente para falar, ou outras se inspiram aqui no autismo da igreja. E isso é legal, porque eu sempre digo o seguinte, eu já falei isso, eu acho que eu falei isso inclusive no presencial aí em Campos. Eu tenho um sonho de um dia poder parar de falar. Da igreja estar consciente a ponto de ninguém precisar falar mais. Mas enquanto isso não acontece, a gente segue falando. Verdade. Gente, muito obrigada pela participação. Pastor Grau, como um amigo, também é um pastor meu, que eu admiro muito ele, a família dele. E que todo mundo aqui que esteve presente na live, né, que a gente possa compartilhar essa notícia. Isso. O autismo não é o fim, não. O autismo é uma trajetória diferente. Isso, eu sempre falo isso. Vamos divulgar o perfil da Jéssica, que é legal, divulga também o autismo na igreja e vamos partir para cima, porque a gente tem muita coisa para fazer. Certo?